Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria a dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo em Roma. São as duas igrejas cujos altares principais estão construídos em cima, no exato lugar onde estão sepultados os grandes apóstolos São Pedro e São Paulo. São Pedro foi crucificado no circo de Nero. A cidade de Roma fica no lado esquerdo, na margem esquerda do rio Tibre, é o nome do rio, em italiano Tevere, o rio Tibre. Tibre com B, não confundir com Tigre com G, que é outra coisa, é lá na Mesopotâmia, não tem nada a ver. O rio Tibre, em Roma, na margem esquerda fica toda a cidade da Roma antiga. Na margem direita, o imperador louco, Nero, mandou construir um circo e foi bastante criticado, porque como que você constrói um lugar, digamos assim, como se fosse um estádio de futebol hoje, né? Do outro lado do rio, tão longe da cidade. Mas foi ali que ele fez esse circo, e esse circo ficava entre uma montanha, a montanha do Vaticano, um pequeno morro, não pense uma montanha muito alta não, não é uma colina, a colina do Vaticano, e uma estrada chamada Via Aurélia, que ia para fora de Roma. Nesse circo, no centro desse circo, Nero mandou colocar um obelisco. Esse obelisco hoje está no centro da Praça de São Pedro. Trata-se de uma pedra de 30 metros de altura. É um monolito, é uma única pedra, um único pedaço, que foi trazido de Heliópolis, no Egito. A pedra pesa 300 toneladas e é tão grande que Nero mandou fazer um navio de propósito só para trazer essa pedra, de tão grande que ela era. Esse navio era tão grande, que quando a pedra chegou lá em Óstia, em Roma, o navio teve que ser afundado para servir de quebra-mar, porque ele não servia para mais nada. Era tão grande que para manobrá-lo era muito difícil. Trouxeram esse obelisco e colocaram no centro do circo de Nero. E por que eu estou gastando tanto tempo falando de uma pedra? Porque esse obelisco que hoje está no centro da Praça de São Pedro viu o martírio de São Pedro. Ou seja, esse obelisco é, digamos assim, testemunha histórica. Estava lá presente quando São Pedro foi martirizado em Roma. Segundo a tradição, o príncipe dos apóstolos, já envelhecido, foi condenado à morte por crucifixão. E ao ver que seria crucificado como Jesus, ele pediu humildemente que fosse crucificado de cabeça para baixo, dizendo: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, mas morrer de cabeça para baixo é mais doloroso ainda. Não tem problema. Vejam a transformação. Pedro, que na última ceia jurou para Jesus que iria segui-lo até a morte, Jesus disse: tu me trairás 3 vezes. Satanás pediu para te peneirar como se faz com o trigo, eu porém rezei por ti, Pedro. Tu, quando voltares, confirma aos teus irmãos.
Pedro vai e trai Jesus 3 vezes. Esse Pedro de juras de amor fracassadas, ele, aqui em Roma, triunfa na fé, confirma os irmãos na fé, derrama o seu sangue no martírio. Quando Pedro morreu no circo de Nero, como que debaixo da sombra do obelisco Vaticano, deceparam-lhe os pés para tirar São Pedro da cruz. Estava pendurado pelos pés, era mais fácil, ao invés de arrancar os pregos, decepar os pés. Pegaram o corpo sem os pés e sepultaram ali, do lado do circo de Nero, num pequeno cemitério onde pagãos já estavam enterrados, não é? E ali foi que, mais tarde, foi construída a Basílica de São Pedro, naquele pequeno sepulcro. É certeza que São Pedro foi enterrado lá. Por quê? Por causa das testemunhas antigas. Existe um famoso testemunho de um presbítero chamado Gaio, que um padre da época, né, do primeiro século, que em conflito com a heresia montanista, diz: a fé de vocês não é apostólica, eu desafio você, venha aqui para Roma, venha e eu mostrarei para você o troféu dos apóstolos, ou seja, o sepulcro dos apóstolos de São Paulo na Via Ostiense e de São Pedro na Via Aurélia. Exatamente o mesmo lugar, onde depois Constantino mandou construir as 2 basílicas. No ano de 320, Constantino então mandou construir essas basílicas em cima do túmulo dos apóstolos. Eu estou me detendo mais nos detalhes do túmulo de São Pedro, porque ele é mais importante do que São Paulo, mas poderíamos também falar coisas a respeito de São Paulo. O fato é que a certeza que nós temos de que o túmulo de São Pedro é exatamente ali onde hoje está o altar principal da Basílica de São Pedro, está pelo fato que Constantino, para construir a Basílica, ele poderia tranquilamente ter construído a Basílica no local onde era o circo de Nero. Já estava plano, já estava tudo pronto, mas não. Ele construiu a Basílica do lado, onde havia uma colina. Qualquer engenheiro, qualquer arquiteto sabe que você, para construir uma coisa, você precisa aplainar o terreno. Se você tem do lado um terreno plano e aqui você tem uma colina, você vai construir onde? No plano, a não ser que você tenha uma razão muito importante para construir na colina. Era a exata posição do túmulo de Pedro. E assim então, Constantino mandou fazer uma obra enorme e difícil de escavação. Foi cavado todo o pé do Monte Vaticano para usar também como aterro e aplainar todo aquele terreno que depois serviria para ser a Basílica Constantiniana, a grande Basílica de Constantino, dedicada ao apóstolo Pedro, com 5 naves. Essa basílica esplendorosa que durou até o século XV. Depois prejudicada por grandes terremotos, foi decidido então fazer uma basílica nova. O Papa Júlio II
pediu a Michelangelo que fizesse um projeto, né, de uma nova basílica, que foi feito esse projeto, foi Michelangelo quem fez aquela cúpula enorme. Aquela cúpula, se você olha para a Basílica de São Pedro, aquela cruz que está lá em cima da cúpula, ela está exatamente a 120 metros de altura, você, numa linha reta para baixo, e está o altar do Papa, e embaixo do altar do Papa, o túmulo do apóstolo São Pedro. Digo essas coisas porque fazem parte da nossa fé e da nossa devoção. Durante a década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto lá fora havia uma guerra, o Papa Pio XII mandou escavar debaixo da basílica para descobrir o lugar exato onde era o túmulo do apóstolo, e foi encontrado. Alguns anos depois, uma arqueóloga chamada Margherita Guarducci também descobriu as relíquias, os ossos de São Pedro. Mandaram fazer o exame desse esqueleto, montaram todo o corpo, não tinha os pés. E ele era um esqueleto de um homem de cerca de 70 anos, robusto, como a tradição identifica que era o apóstolo Pedro ao ser martirizado. São Paulo, nós sabemos bem, não foi crucificado, foi decapitado porque era cidadão romano e a crucifixão era proibida para os cidadãos romanos. Ele foi crucificado e foi então sepultado na Via Ostiense. É a famosa Basílica de São Paulo fora dos muros. Por que a Basílica de São Pedro não é chamada de fora dos muros? Porque era do outro lado do rio, não precisava de muro desse lado da cidade. Todo cemitério, ainda hoje, os cemitérios se fazem fora da cidade. Ninguém coloca cemitério no centro da cidade. Os cemitérios que hoje são no centro da cidade é porque antigamente aquilo lá era fora da cidade, a cidade é que cresceu, não é? Mas os dois cemitérios onde os apóstolos foram enterrados eram fora da cidade, um do outro lado do rio, o outro fora dos muros, e eles estão lá. Por que é tão importante nós falarmos desta basílica, desse túmulo? Não é? Afinal das contas, é somente uma cova, é somente, não é, um túmulo de um homem morto. Sim, mas acontece que é aquele que Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E exatamente porque Pedro morreu em Roma, principalmente Pedro, e porque o apóstolo Paulo morreu em Roma, que Roma hoje é o centro da Igreja Católica, porque o sucessor de Pedro está em Roma. O bispo de Roma é o sucessor do apóstolo Pedro. E exatamente por causa desta basílica onde está enterrado São Pedro, exatamente por isso, Roma é o centro da cristandade. Para lá se voltam os nossos olhares, porque nós, meus queridos, nós daremos a nossa vida até o fim para defender a mesma fé de Pedro. É emocionante, é comovedor. Eu morei em Roma durante 5 anos e todas as vezes que lá volto, o meu compromisso principal
é ir até o túmulo de São Pedro, recitar o creio. Creio no que ele creu. Que Deus me dê a graça de morrer por esta fé pela qual ele morreu.